Boa noite, meu nome é Laerte Paula Souza, alegria e satisfação estar com vocês. Nós somos do Núcleo de Convivência Cristã, nossa última reunião hoje, você está ouvindo a última mensagem nossa aqui desse ano 2020. A mensagem que nós preparamos para você é nem sorte, nem azar, tudo é Deus. Nessa mensagem você vai poder ver o Senhor no controle de todas as coisas que acontecem. E você vai poder ver que a bênção, ou maldição também, como a Bíblia fala, tudo procede dele, ele tem o controle de todas as coisas, e que ele usa, inclusive, até o mal para o nosso bem, para nos ensinar, para nos favorecer. Esse é o Altíssimo, aquele que tem o controle de todas as coisas. Para você entender como ele controla, como ele trabalha com o bem e com o mal, com aquilo que os homens dizem azar ou sorte, mas ele trabalha com essas coisas, você vai ver nessa mensagem a história de Jonas, as coisas que aconteceram, como aquele incidente dele, naquele barco, como Deus agiu na vida, como Deus agiu na natureza, como Deus agiu ali naquele ambiente para poder fazer em Jonas o seu propósito, o seu plano que ele havia já preparado. E no final também você vai ver a história de dois reis. A Bíblia fala a história do rei Josafá e do rei Acabe. Como você pode ver ali quantos eventos que vão acontecer na história desses homens, que ali tem casos que aparentemente a gente poderia ver sorte ou azar, mas como Deus controlou, como Deus fez a sua vontade prevalecer. Então, olha, feliz ano novo para vocês. A graça do Senhor Jesus seja abundante na vida de vocês, que a poderosa mão do Senhor conduza as nossas vidas. Vamos então ouvir a mensagem. O título da nossa ministração de hoje é Nem sorte, nem azar. Nós vamos estar mostrando pelas Escrituras, pela Bíblia, que isso que a gente tanto fala de sorte, que azar que aconteceu, que sorte e azar, né? É muito comum a gente dividir, as pessoas dividir todos os acontecimentos bons ou ruins em tal de sorte e tal de azar. Mas não existe nem sorte, nem azar, tudo é Deus. Isso faz parte daquele assunto que nós estamos tratando, da providência divina. Então eu quero convidar o meu amigo Vinícius para fazer a leitura. Então, aqui está embaixo, se você puder ver, a crença dita sorte ou azar. Nós vamos ver que dentro da providência divina, nós vemos que Deus está envolvido em tudo que acontece, todas as coisas que acontecem, tudo vem dele. E pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, você vai ver isso nos acompanhar hoje. Nós vamos estar tratando desse assunto, sorte e azar. Se existe, como é que funciona isso? Não existe. Tudo Deus está envolvido. Vinícius, vamos à nossa primeira leitura. Essa foto aqui, eu quero dar uma saudação de coração especial para esse grupo aqui, lá de Manaus, Samaraitá. É um grupo, uma missionária, Lenita, ela tem um seminário, e aqui esse pessoal ouve, escuta as nossas mensagens. Então vocês aí do Samaraitá, de Manaus, que estão acompanhando as nossas ministrações, aqui um beijo, um abraço para vocês. Vamos lá. Podemos definir assim a providência divina, o contínuo envolvimento do Senhor Deus com todas as coisas criadas,
preservando-as, cooperando com elas em cada ato, dirigindo suas propriedades e características, visando o cumprimento dos seus propósitos. Creia nisto e viva sem medo. Então, é a nossa definição, né? A definição de providência divina, para você ficar aqui ligado, acompanhando o nosso estudo. Então, é o contínuo envolvimento do Senhor com todas as coisas criadas, né? Ele não criou e abandonou, agora vocês se viram, e ele fica lá só assistindo, mas ele está envolvido em todas as coisas que acontecem aqui na Terra, nesse planeta, na sua vida, preservando-as, né? Falando, se eu e você estamos vivos, estamos aí, você está aí, está vivo, está assistindo, né? Se a gente está vivo, é porque o Senhor preservou, né? Quanta gente que já não está mais conosco, realmente nesses momentos que estamos vivendo. Mas se você está aí saudável, vivo, escutando, ouvindo, e ainda distante, temos pessoas que nos ouvem da África, essa mensagem vai longe, pessoas que nos escrevem. É muito gostoso receber o retorno de pessoas que ouvem as nossas ministrações. E se você está vivo, é porque o Senhor que te preservou. Então Ele está envolvido em todas as coisas, preservando-as, cooperando com elas em cada ato, dirigindo suas propriedades e características, visando o cumprimento do seu propósito. Essa é a definição que eu achei. Wayne Grudem, o teólogo Wayne Grudem, deu essa definição de providência divina, eu achei fantástica, maravilhosa. Vamos lá, Davi, um rei sábio e ungido, sabia que sua destreza militar era dádiva do Senhor, pois embora ele certamente dedicasse muitas horas ao uso do arco e flecha, disse do Senhor: Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Salmos 18, 34. Então vamos comentar isso aqui, né? Davi, o rei Davi, um rei sábio, ungido, que não somente é um rei, mas também um guerreiro. Ele, em muitas batalhas, ele ia pessoalmente nas batalhas, participava das lutas, e a Bíblia diz que por onde quer que Davi ia, ele se portava varonilmente. E eu aprendi uma coisa aqui, né? Tantos anos que a gente conhece a história do Davi, não sabia que ele era um sniper da sua época, um sniper, né? Com a flecha dele, né? Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Imagina um arco de bronze, pesado, né? Um arco de bronze. O Davi, que tinha aquela pontaria boa, né? Nós sabemos da famosa batalha do Davi contra o Golias, aquela pontaria dele com a funda, né? Funda é o tipo de um estilingue, mas a funda que ele amirou e veio um gigante lá para lutar com ele só com a funda, tinha na testa do gigante, devia ter uma brecha ali, foi ali mesmo. É ali que eu vou acertar, em toda a armadura do gigante, do Golias, mais de 3 metros de altura que veio contra ele, e ele só com a funda dele. Ele ficou doido com ele. Ele achou que ele veio para a batalha, tratando ele como fosse um cachorro, ele mesmo falou, né? Sou eu um cão para você vir brigar comigo, né, seu moleque? Né? Brigar comigo com um pau, com a vara, né, e com estilingue, com a funda. E o Golias foi com tudo para cima dele, e o Davi, com a funda, tinha uma brecha ali na testa, e ele com a funda atirou aquela pedra, pela providência divina, tem a mão de Deus também, certamente, que o Davi, embora ele treinava, ele com arco, tudo, mas ele mesmo disse que é ele que adestra as minhas mãos para o combate. Olha só, ele atribuía, não é porque eu treino bastante, eu faço muito treinamento, meus músculos, academia. Ele falou, não.
Ele fazia os treinos, certamente treinava, mas ele atribuiu, ele adestra as minhas mãos para o combate. Então, a funda lá pegou, cravou, foi tão forte, Deus acrescentou uma velocidade tão grande naquela pedra, que diz que ela cravou e ficou cravada na testa do Golias. Aí ele caiu. E ele diz aqui, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Ah, quanta coisa para aprender com Davi. Ele era que falou muito, sabia muito bem que tudo vinha de cima. Era o Senhor, é Ele que me dá força, é Ele que me sustenta, é Ele que me preserva, é Ele que me controla, e é Ele que adestra as minhas mãos. Nada surpreende o Senhor. Ele planejou todas as coisas, até mesmo aquelas que surpreendem a mim e a você. Deus é o Senhor da sorte e do azar, da bênção e da maldição. Isso aqui alguns vão se espantar com essas coisas, né? Ele nada surpreende, a gente fica surpreso. Nós sabemos um dia de amanhã, não sabemos nada. Quanta coisa que você fica surpreso, nem imaginava. Mas não existe surpresa. O Senhor sabe do dia de amanhã o que vai acontecer, antes que aconteça. O Davi mesmo conhecia bem a soberania, a provisão de Deus. Ele mesmo falou que o Senhor, eu sei que antes que eu fale uma palavra da minha boca, o Senhor já sabe até o que eu vou dizer, né? Antes que uma palavra saia da minha boca, então Ele me conhece. E Deus é o Senhor da sorte e do azar, da bênção e da maldição. Eu já vi muita gente ensinando, falando que Deus não envia o mal para ninguém, né? Há uma ideia de que Deus só envia o bem, só o bem que a gente recebe, e ainda tem aqueles que quando vem o bem falam que é sorte. É como se existe um Deus, uma divindade chamada sorte, uma divindade chamada, né, do mal, do azar, e dependendo quem está no controle lá, as coisas acontecem na nossa vida. Mas Ele é o Senhor da bênção e da maldição. Isso está claro em Deuteronômio 30, 19. Há muitas passagens. Procura no dicionário bíblico, ler a maldição, maldição, e você vai ver um monte de maldição que Deus enviou, que Deus amaldiçoou, que Deus, muitas nações, povos e pessoas. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Isso aqui é aquela aliança, né? Quando os israelitas saíram ali do Egito, e o Senhor levou eles e fez essa proposta, deu uma proposta para os israelitas, aquele povo que foi libertado do Egito, aquele braço poderoso que ele tem. E isso serve também para nós, também. Eu proponho para vocês que de mim, é dele que vem. Eu proponho a bênção ou a maldição, que é o que você vai querer. E ainda ele dá um alerta, mané. A pessoa precisa explicar melhor as coisas. Ele falou, escolhe, né? Escolhe, pois, a vida. Escolhe, qual que você vai escolher? Escolhe a vida para que vivas tua descendência. Porque ele fez essa proposta. Se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês quiserem se relacionar comigo como pai, se vocês quiserem ter um relacionamento, que relacionamento você quer ter com Deus? De pai para filho, aí não tem maldição. O pai não amaldiçoa o filho. Agora, se você não quer ter um relacionamento de pai para filho com Deus, você quer andar pelo seu caminho, faça a minha vontade, eu faço o que eu quero, estou nem aí com a sua vontade, né? Então Deus vai ser teu juiz.
Você quer um relacionamento de Deus como meu juiz? Tá louco, eu não quero. Eu quero ter um relacionamento com Deus de pai, meu pai. Pai para filho. Mas a todos quanto receberam, João fala, né? Deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Agora, a pessoa que não recebe a Cristo, não crê em Cristo, não se importa com a palavra de Deus, então para essa pessoa Deus vai ser juiz. E um dia ele vai ter que encarar o julgamento divino. Condenado com certeza. Imagina o diabo sendo promotor. O seu julgamento. O diabo sendo, você sentado como réu e o diabo sendo teu promotor. Ele fez tudo que eu mandei, ele fez. Eu falei para ele, ele fez. Eu falei, ele fez. Né? E o teu advogado? Você não tem advogado. Não tem advogado. Você vai ter que se defender. Você se defender no tribunal de Deus. Sabe qual vai ser a sentença? A tua sentença? Condenação eterna. Condenação eterna. Mas e aí se você tem um relacionamento de pai para filho? Se você recebe a Cristo, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Se você é filho de Deus, sabe o que vai acontecer no teu julgamento? O que vai acontecer? Não vai ter julgamento. Você nem vai ser julgado, porque todos os seus pecados Jesus levou naquela cruz. Você já recebeu o perdão dos seus pecados, então você não vai nem, Jesus falou, não vão nem entrar em juízo, não vai nem ser julgado. Então é ele, e ele falou, escolhe, eu proponho a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, porque os dois vêm dele. Só ele que pode abençoar e só ele que pode amaldiçoar aqueles que o desprezam e o rejeitam e não se importam em segui-lo e fazer a sua vontade. Continuando. E agora tem uma palavra para os que têm a audácia de dizer: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá ficaremos 1 ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina, que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4,13. Versão mensagem, versão né? Mensagem. Versão mensagem. A versão mensagem, eu achei muito interessante essa versão, né, falando dessa forma. Você que faz... vamos amanhã, agora vamos fazer, achando que a gente decide as coisas, eu decido, eu faço o meu destino, né? Eu faço minha escolha, eu faço o meu destino, Mas vamos, amanhã é o seguinte, amanhã vamos abrir um negócio, hein? Vamos ganhar muito dinheiro, eu até estou vendo a grana entrando, a gente se divertindo, e o cara faz os negócios, os planos. Amanhã vamos ganhar muito dinheiro, vamos a tal lugar, vamos abrir um negócio, né? Vamos abrir um negócio aí, e vamos ficar lá 1 ano, depois a gente muda, a gente abre outra filial, né? A gente abre outra filial em tal lugar, faz aqueles planos e diz assim, vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Né? Quem pode prever o amanhã? Deus pode. Deus sabe. Se amanhã você está... Semana que vem você está me ouvindo. Se a semana que vem você vai vir aqui, na nossa reunião. O Senhor sabe. Eu não sei. Ninguém sabe. Nem você sabe. Mas o Senhor, por isso que é total dependência de Deus, do Senhor. Porque Ele conhece. Agora você diz assim, vocês são como uma neblina, né? Que se vai, apaga, né? Em vez disso, caiam na realidade. Essa versão é interessante. Caia na real, como essa frase, né? Caia na realidade e digam, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, estaremos vivos.
Você não sabe nem se você vai passar essa noite. Né? Ô, meu amigo, você está no hospital aí, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Está enfermo. Estou com saúde, mas amanhã você não sabe o dia de amanhã. Então, estaremos vivos, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se for do plano divino, porque está escrito, hoje não vai dar para ver esse texto, talvez na outra semana, que Ele já determinou os teus dias, os nossos dias já estão contados, e não vai passar nem um dia do dia que Ele já, o teu final, vai ser dia tal, tal, tal. Uma vez eu disse para o homem, né, cara, seus dias estão contados. Ele ficou bravo comigo. Eu falei, mas não sou eu, a Bíblia que disse. Ele ficou muito bravo, achando que eu estava amaldiçoando ele. Não, mas é a Bíblia que fala. Seus dias já estão contados. Né? Se vivermos, estivermos vivos, faremos isto e faremos aquilo. Então, agora vamos ver a providência divina, a questão de sorte ou azar. Nós vamos ver um pouquinho da história do Jonas, do profeta Jonas, que é um exemplo maravilhoso para ver, a gente ver, cheio de, aparentemente, de sorte e de azar na história do Jonas, e a gente vai ver que, na verdade, tudo é Deus agindo. Chamado profeta fujão. O Jonas, o Senhor deu uma mensagem para ele, uma palavra, para ele ir para uma cidade de Nínive, e falar que era uma cidade que as pessoas lá estavam pecando, fazendo tantas abominações naquela cidade, o pecado estava crescendo, estava no auge lá do pecado daquela cidade, o pessoal zombando de Deus e fazendo atrocidade, e Deus falou, vai lá, Jonas, fala para eles que acabou, o tempo deles acabou. Se eles não mudarem de atitude, se eles não se arrependerem, se eles não tiverem uma atitude de temor a mim, não se converterem, não se arrependerem, eu vou acabar com todos eles. Vê? A maldição. Eu vou acabar com todos, eu vou destruir a cidade inteira. E o Jonas, que odiava os ninivitas, ele falou, que legal, que coisa boa, é que eu tenho que pregar. Ele falou, mas se eu vou lá, prego e os caras se convertem, se arrependem, aí Deus não mata eles, né? Ele falou, sabe, não vou não. Eu falei, não, eu quero que eles se danem mesmo, eu quero que, cara, aquele povo lá, eu quero que eles morram, tá achando que Deus mate todos eles. E sabe o que o Jonas fez? Ele pegou e foi, Nínive, era para uma direção, ele foi bem o oposto. Ele para Tarsis, foi lá no porto e achando que ia mudar para Tarsis, porque aquele pessoal era muito territorial. Ele achava, por exemplo, que Deus ali era Israel, aquele lugar era a casa de Deus, Deus estava ali. Ele queria, na cabeça dele, se ele fugisse daquele território, fosse para outra cidade, para Tarsis, ele ia estar, o Senhor não ia, ele ia fugir, a intenção dele era fugir de Deus. Fugir de Deus, foi para Tarsis. Foi lá no porto, comprou a sua passagem para Tarsis e foi lá para o navio. E sorte o azar, o danado Jonas falou para o pessoal, algumas pessoas que ele fez amizade ali, do navio, que ele estava fugindo de Deus. Estou fugindo, meu Deus me deu uma ordem, contou lá, eu vou para Tarsis porque eu vou de férias, sei lá, ele ia dar uma pausa, eu estou fugindo do meu Deus, então eu vou para Tarsis. E algumas pessoas lá, ele falou, bocudo,
falou, nem sabia o que ia acontecer também, então falou para algumas pessoas e foi lá. Aí, tudo bem, né? Vamos lá, os marinheiros, pode já outra, vamos lá. O que aconteceu? Está no navio, né? Lá no mar Mediterrâneo, meio Caribe, aquela tranquilidade, aquela viagem que ia ser tranquila, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Veja, aqueles homens eram experientes, viviam do mar. E foi uma tempestade que diferente, alguma coisa, a impressão que os marinheiros falaram, isso aqui é coisa dos deuses. Isso aqui tem o barco, eu imagino que as ondas do barquinho lá subindo e descendo, subindo, quando descia, pensava que aquele mar revolto, parecia que ia destruir, que o barco ia se quebrar, que eles não iam ficar vivos. Agora, repare uma coisa, então aqui é o mal, né? A tempestade aqui é o mal. A tempestade. Quem foi que enviou a tempestade? Deus. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se uma grande tempestade. Então, nós sabemos que a tempestade, já temos outros textos, que quem controla a tempestade, quem controla o vento, quem controla aqui o mar, quem mandou a tempestade foi o Senhor. E Deus trabalha com o mal e com o bem. E é comum, saiba disso você, pelas Escrituras, que é comum Deus enviar o mal para depois enviar o bem. Isso é comum, a Bíblia está cheia de histórias de pessoas que passaram por isso. Você vai pegar o José do Egito, né? E até Jesus, cruz, ressurreição. O primeiro, ele envia o mal, para depois enviar o bem. Então, veja que é a bênção e a maldição. Aqui, podemos dizer, o azar, de pegar justamente aquele navio, pegar um mar, de repente levanta-se uma tempestade, e os marinheiros com medo, né, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Qual é a situação? A tempestade que vem na tua vida, a tempestade que você está passando, que você está enfrentando, creia, Deus em quem envia a tempestade. Nesse caso, não para destruir, não para matar, mas para corrigir, ensinar e ter um propósito, cumprir o seu propósito. E o que aconteceu com os marinheiros? Eles não conheciam o Senhor, Yahvé, Yehowa, né? Eles não conheciam. Então, cada um, mas sabiam que aquilo lá precisavam de uma intervenção divina. E sabe o que foi? Cada um foi consultar o seu Deus. O que é um Deus? Todo objeto, toda imagem, tudo aquilo que você socorre para pedir ajuda no momento difícil, ou para agradecer, ou pedir ajuda, socorro, você faz daquilo um Deus. Porque o Deus, o Todo-Poderoso, ele não tem retrato, não é imagem, ele é invisível, não é? E tudo aquilo que você, olha só o que eu estou falando, tudo aquilo que você se dirige no momento que você pede, qualquer objeto, qualquer coisa, imagem que você busca pedindo que aquilo te proteja, te ajude, te guarde, você está fazendo daquilo um Deus, como foi os marinheiros. Cada um tinha o seu Deus, né? E ali eles tinham os deuses representados por imagens, estátuas, imagens, né? Ou se não tivesse, ele ia mentalizar naquela figura, né, do Deus dele, e cada um ali pedindo ao seu Deus. Agora, o Jonas, o profeta fujão, né, ele conhecia o Deus verdadeiro.
Ele conhecia Yahvé, Yehowa, ele conhecia Jeová, o Senhor. O pessoal todo desesperado, o que o Jonas foi fazer? Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Veja só alguém que conhece Deus mesmo, numa tempestade dessa, o cara vai ir para o fundo e vai dormir. O barco subindo, descendo, subindo, e Jonas roncando, dormindo no embalo, nem aí com a tempestade. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Estou com chacoalhada do cara ainda, né? O que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca-te a teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. A sorte que deu azar, né? Os marinheiros falaram, não, essa tempestade, isso é coisa dos deuses, alguém aqui fez alguma coisa, atraiu a ira dos deuses, e colocaram os nomes das pessoas do barco, né? Colocaram o nome das pessoas do barco, e colocaram, eu estou aqui imaginando, um lugar lá que lançaram os nomes, deve ter feito um ato lá, um cerimonial religioso, invocando os deuses, para que mostrasse quem é o cara, o azarado, quem é o sujeito que está fazendo com que essa tempestade venha sobre nós. E pegaram um nome. E o nome deu Jonas. Coincidência? Tem Deus nisso? Pô, Deus está envolvido no nome, na sorte, no pegar o nome. Saiu. Porque Deus está envolvido com todas as coisas que acontecem. Ainda que aquele ritual pagão, eu posso ter feito para pegar aquele nome, mas o Senhor, Ele é o Deus da sorte. Ele é o Deus do destino. E o Senhor fez com que o nome que foi pego fosse justamente o de Jonas. Aí chamaram o Jonas, né? Vamos lá? Chamaram o Jonas e agora pergunta sobre pergunta. Um quer saber o que ele fez, o que ele aprontou. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, Jeová, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, Jeová, porque ele havia declarado. Jonas 1, do 4 ao 10. Falei, no começo o Jonas falou para alguém, um ou outro lá, que estava fugindo do Deus dele. Agora sai o nome dele. E ele declara: quem eu sou hebreu e temo ao Senhor. No original aqui, no hebraico, Yehowa. Temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. Aí esse cara apavorado. Você. E ele sabia, ele tinha dito que estava fugindo desse Deus. Falou de graça lá, né? Também isso foi mão de Deus também, que abriu a língua dele, tagarela, né, para falar. E aí a coisa, o cara apavorado. E agora o que a gente faz? E o Jonas respondeu para eles o que ele devia fazer. Olha o que Jonas respondeu. Jonas respondeu. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então clamaram ao Senhor Jeová e disseram: rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem,
e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor Jeová, fizeste como te aprouve. Agora para os marinheiros acabou tudo os deuses dele, né? Agora já começa aquele mal, aquela tempestade, já começa, houve temor naqueles marinheiros, eles tudo viram que aquelas imagens, os deuses que eles pegaram, clamaram, tudo aquilo era em vão. Porque quem controlava o céu e a terra é Yehoá, Jeová, o Senhor, o Criador do céu e da terra. Aquele que traz a brisa boa, mar calmo e traz a tempestade. Aquele que tem controle do bem e do mal, que envia o mal, envia o bem. E eles ficaram apavorados, dizer, o que a gente faz? Me lança no mar, só me jogar no mar e tudo vai se acalmar. E eles fizeram clamaram, pediram para que o Senhor tivesse compaixão dele. Não pereçamos por causa da vida desse homem. Poupa-nos, não faça cair sobre nós o sangue desse homem. Porque, olha já os marinheiros aprendendo quem é que comanda. Não tem sorte e não tem azar. É o Yehoá. Porque tu, Senhor, Jeová, Yehoá, fizeste como te aprouve. E ele sempre faz como ele quer que aconteça. O destino é ele que traz. É ele que determina como vai ser o final. Tiveram jeito. Com temor e tudo, com oração, lançaram Jonas no mar. Aqui eu pulei o 13, eles lançando Jonas no mar. E ao lançar Jonas no mar, o mar instantaneamente se acalmou, brisa, Caribe, sossego. Temeram, pois, estes... Só uma coisa. Talvez, não sei, o texto não fala. Talvez acalmou, não sei se estavam ainda vendo Jonas. Ou talvez quisesse até ir lá buscar ele de volta, pegar ele. Mas, olha só. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor Yehoá e ofereceram sacrifícios ao Senhor Yehoá e fizeram votos. Fizeram votos. Votos aqui, votos de obediência, de devoção. Agora eles encontraram o Deus que resolve. Não mais dadinho, não mais sorte ou azar. Agora é ele que ofereceram sacrifício, fizeram votos de dedicação, de temor a esse Senhor. Então, veja que aquele mal que veio para os marinheiros, ficou só ruim para o Jonas, Mas para aquela turma, o mal se transformou em bênção, em bem. Isso é a maneira de Deus agir. Envia o mal para que as pessoas se convertam, se arrependam e larguem, abandonem os seus misticismos, seus deuses, as suas imagens, as suas coisas que não resolvem nada. Não resolve nada, é ele que resolve tudo. E agora eles assumiram um compromisso com o Senhor. E aí vamos ver o Jonas, continuando. E o Jonas lá no mar. Deparou o Senhor Yehoá um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Falou, pois, o Senhor Yehoá ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas 1, 17 e 2, 10. O bem e o mal provém de Deus. O Jonas no mar. O Jonas lançado no mar. O que acontece? O Senhor preparou um grande peixe. E até hoje querem descobrir que peixe é esse. Engoliu Jonas. Não fala que tipo de peixe que é. Mas aquele mal, vamos chamar, aquele peixe engolindo Jonas, aparentemente era por um mal, Aparentemente engolido por um peixe. Imagina imagina os marinheiros se eles viram a cena.
O cara joga, o peixe vai lá e Jonas na boca some, né, do peixe. E Jonas esteve, o Senhor, que é o preservador da vida, né, 3 dias, 3 noites, vivo, o Jonas dentro do peixe. E ainda leia lá a história, você vai ver a oração que Jonas fez dentro do peixe. Fala da oração que ele fez, maravilhosa oração, ele clamando ao Senhor de dentro do peixe. E diz aqui, falou, pois, o Senhor ao peixe. O Senhor fala com os animais, falou com o peixe, deu uma ordem, deu um caminho que o peixe devia andar, a direção. E imagine para onde que o peixe foi. Certamente foi para Nínive. Peixe, para cá, siga em frente nessa direção até eu mandar separar. Ele não vai muito fundo não, porque senão eu ia ficar sem ar, você fica em cima, não vai muito profundo não, peixe, vai nessa direção, tal. Ele fala com o peixe. Pois se fala com o peixe, fala com você, fala comigo, ele quer falar. E o peixe ouviu a voz do Senhor e vomitou Jonas na terra. Eu fico só imaginando essa passagem. Se depois que tudo aconteceu, anos depois, o Jonas, o navio, os caras não morreram naquele navio, né? O navio era lá, saía lá de Israel. Né? Ele foi no porto daquele navio, deve ter voltado. Um dia, imagina o Jonas aparecendo lá. Cara, nós te lançamos no mar, o foi, eu até vi o peixe te engolir. Que é isso? Tremendo. As coisas que o Senhor, Jeová, a coisa que ele faz. Que controle que ele tem com tudo, com o mar, com a chuva, com a tempestade, com o vento. Tudo lhe obedece. Tudo que ele quer, ele faz acontecer. Então você vê aqui, nessa história de Jonas, é cheio, aparentemente alguém ia falar de sorte e azar, né? Sorte e azar. Você viu pelo que foi a escritura conta que não teve nada a ver com sorte e azar? Tudo. O peixe que veio, que pegou Jonas, a tempestade, a sorte que foi lançada lá. Não foi tudo a mão de Deus? Não foi tudo provisão divina? Não foi ele? Então, para com esse negócio de que sorte. Que sorte. Ontem eu falei, depois me arrependi. Fui no mercado e tinha uma vaga bem no lugar que eu queria parar, na porta do mercado. Eu já pus meu carro e falei, que sorte! Aí eu falei, ô mania que a gente tem, né? De falar, não, pois Senhor, obrigado. Às vezes a gente fica falando, agradecendo essa tal da sorte, atribuindo como se fosse um Deus, mas Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por tudo, obrigado por isso, obrigado pela tua bênção, isso é provisão, o Senhor mandou, o Senhor me livrou, tudo é Deus. Agora a história de um rei, que dá para a gente ver aqui tremendamente como não existe sorte nem azar, mas a mão de Deus que está em todas as coisas que acontecem. O exemplo da providência divina contra o rei Acabe, sorte vezes azar. Vamos lá. Não importa o quanto que você pensa que se protegeu adequadamente contra o juízo de Deus, a palavra dele certamente se confirmará. Deixa eu dizer então esse rei Acabe que foi um péssimo rei, um rei que cometeu muita injustiça, matou pessoas inocentes, né? Casou com uma péssima esposa, que também junto com ele os dois tramaram coisas terríveis. E o Senhor, que dá o fim, o destino, o dia final da vida das pessoas, o Senhor determinou que chegou a hora desse rei desaparecer, ser retirado da terra. E levantou-se a Síria, o rei da Síria,
contra Israel, e ele foi pedir para um outro rei, Josafá, que já era um rei que temia a Deus, depois foi repreendido, né? Muito cuidado com as alianças que as pessoas fazem, fazer aliança com pessoas ímpias, pessoas que não temem a Deus, você pode assumir responsabilidades, que a mão de Deus pode pesar sobre esse ímpio e você está ajudando ele, a coisa pode vir para o seu lado também. Mas então o Acabe chamou o rei Josafá e falou, olha, vamos acabar, me ajuda, vamos nos unir para a guerra contra a Síria, né? E fizeram uma aliança. Mas um profeta, antes disso, ele falou, vamos consultar, tem algum profeta de Deus aí para que a gente possa consultar, para ver se é da vontade de Deus que a gente vai para essa batalha? Aí o rei falou, tem um aqui, quem disse isso foi o Josafá. Aí ele falou, tem um profeta aqui, um tal de Micaías, mas não gosto dele não, porque só fala ruim, coisa ruim para mim. Então, não, vamos lá consultar, vamos ver o que ele tem a dizer sobre essa nossa guerra, estavam em guerra, então vamos lá. Chamaram Micaías, disse o profeta Micaías contra o rei Acabe. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Ele não gostou dessa palavra não. Vamos para a batalha, vamos para uma guerra. O Micaías falou, eu vi, né, disse, Israel disperso como ovelhas sem pastor. O rei era tido como o líder, o pastor. Sem pastor e não tem pastor, torne cada um em paz para a sua casa, o povo voltando cada um para a sua cidade. Ele entendeu a ficha, né? Opa, esse negócio aí está dizendo que chegou, eu vou morrer, ele entendeu claramente, e o povo vai voltar tudo em paz e eu vou morrer nessa guerra. Aí mandou, falou, bota esse profetinha aí, bota ele a pão e água, até que eu volte em paz, bota pão e água para ele, até que eu volte. Então, o Micaías fica até imaginando, olha para ele, se é que você vai voltar, né, rei? Se é que você vai voltar, porque se você voltar, realmente o Senhor não falou por mim. Aí ele deve ter ficado doido. Aí fala, eu vou enganar Deus. Esse negócio de, que eu vou enganar Deus. Então chamou Josafá e falou assim, Josafá, o negócio é o seguinte, você vai na carruagem oficial, real, e eu vou me disfarçar, eu vou como um soldado comum, tal, mas você que está no comando, tá? Ele falou assim, olha que coisa, pegou o cara e falou assim, diz que o cara vai querer pegar o rei, né? Eu, como um disfarçado de um soldado normal, que nem vai me reparar, tal, porque eu vou enganar o destino, eu vou enganar Deus, que negócio que eu vou cair, né? Eu vou enganar Deus, eu vou pegar uma roupa comum e assim, e o bobão do Josafá, tudo que ele falou, fez, tá bom, vamos lá, disse o rei de Israel, Acabe, a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel, Acabe. Você vê? Lá do outro lado, a ordem era do rei da Síria, falou assim, o meu negócio é o seguinte, não estou preocupado em matar o povo, os soldados, o meu negócio é com o rei. O Acabe, eu quero acabar com o Acabe. Né? Vocês procuram, né? O foco é acabar com o Acabe. Quem colocou essa ideia de acabar com o Acabe na cabeça do rei, do lado de lá? Isso foi Deus, meu amigo. É Deus que planejou isso, que fez isso, que acontecesse, que eles tivessem essa ideia de fazer isso. E o Acabe falou, eu vou me disfarçar, vou enganar Deus. Que negócio, eu que faço o meu destino. Que negócio que eu vou morrer, o quê? Eu vou me disfarçar em um soldado comum, ninguém vai nem se importar comigo.
Então foram lá para a batalha. Sorte e azar, quem decide, quem vai acontecer, vamos lá. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor Jeová o socorreu. Deus o desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, Acabe, deixaram de o perseguir. Você vê só como a coisa era, né? Então, e o que o Josafá fez? Que temia, Yahvé conhecia, temia, só que fez aquela aliança terrível, não devia ter feito. Mas ele, quando se viu cercado, o que ele fez? Ele gritou, né? Ele clamou, Yahvé, Senhor, só o Senhor me ajuda, tem misericórdia, clamou, e o Senhor ouviu. E fez com que os caras cercando ele saíram e viram, alguém falou, não, eu estou vendo ali, ó, esse não é não, ele não é. Alguém reconheceu que ele não era o Acabe. Daí fugiram, foram embora, não, se desviaram de já de perseguir. Aí então, nessa daí, o Acabe falou, enganei Deus, olha aí, ó, os caras foram embora, pensando que se safou. Vou pegar aquele Micaías lá, ele vai ver, ele está comendo pão e água, deixa eu chegar lá, ele vai ver o que ele vai pagar, que falou que eu ia morrer, disperso, como ovelha sem pastor. Aí eles estão tranquilos, achando que a coisa acabou, os caras foram embora. Então, sorte e azar, quem comanda as coisas? Então um homem entesou o arco e, atirando-o ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios, até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Crônicas 18, 33 ou 34. Entendeu aqui como foi? Aí um carinha lá pegou uma flecha, né? Falou, gastar minha última flecha aqui, né? Um cara qualquer lá pegou a flecha aí, pegou no meio do acampamento lá e atirou a flecha. Bala perdida. Atirou a esmo da flecha. A flecha pegou um rumo, pegou um vento, aquela flecha foi, e pegou acertou um pedaço da armadura do rei que estava desprotegido. Com aquela profecia lá, ele devia estar todo protegido, paramentado, tudo. Mas encontrou um pedaço da roupa, uma falha na roupa, e a flecha atravessou e pegou ele. Azar? Você vai chamar isso de azar? Ou tem Deus aí? Se tem. Deus. Não existe esse negócio de sorte, negócio de azar. É Deus que faz todas as coisas acontecerem. E ali ele segurou-se, fez toda a força para se manter em pé até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Mais um. Acho que dá para chegar mais um. Sucesso. O sucesso ou o fracasso provém do Senhor, pois lemos: Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Não levante o punho contra o Deus Altíssimo, não erga a voz contra a rocha eterna. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus Elohim é o juiz, a um abate, a outro exalta. Salmo 75, do 5 ao 7. Aqui Não levante altivamente a vossa força, faleis com insolência contra a rocha. Porque a outra versão fala assim: não levante o punho contra Deus Altíssimo, não erga a voz contra a rocha eterna.
O cara vem o mal, o cara xinga Deus, blasfema contra Deus. Ah, você quer me pegar, né? Tenta isso. Mas você está me ouvindo isso aí, quer dizer que as coisas ruins que tinham acontecido na minha vida foi Deus que mandou? Vou pegar ele. Um dia eu vou encontrar com ele, e o cara grita, blasfema, xinga a Deus. Não levantes essa força, porque, olha só, não é nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, que vem o auxílio. Está passando mal, está num momento difícil, saiba que o auxílio vem do Senhor. Então é melhor você clamar, na vez de brigar, você, Senhor, me ajuda, Senhor, misericórdia, me socorre, porque o auxílio, quem vem é o Senhor. A um, abate. Ao outro, exalta. A um, derruba. Ele tanto pode derrubar alguém, como pode levantar. Depende da tua atitude. Quando vem, principalmente quando vem o mal, né? Então, ficar revoltado, xingar, blasfemar, é melhor clamar a Ele pelo socorro. Faça como Maria, disse Maria no seu cântico famoso. Disse Maria no seu cântico, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é seu nome. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Lucas 1, 49 e 52. Todos os nossos talentos e capacidades provêm do Senhor. A Maria, o fato de ela ser escolhida para ser a mãe do Salvador, ela falou assim, ela atribuiu isso a Deus. O poderoso me fez. Ela não atribuiu a capacidade, qualidade dela, porque ela foi escolhida, foi o Senhor que fez. Derrubou os poderosos, levantou os humildes. Meu último texto. Quem é que vai sobressair? Sobressair de estar, que foi escolhido, está empregado, está contratado. É você que... Quem faz você sobressair? Pois quem é que te faz sobressair? Fazer distinção, decidir em uma disputa? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Que tens tu que não tenhas recebido? E quem te deu? Você tem uma boa situação financeira, você tem uma casa, um teto para morar, está cheio de gente morando, né, em barraquinhas, tendas por aí pela rua. Quem te faz sobressair na tua empresa, que te faz destaque? Quem faz você tomar uma posição? Tudo é Ele, tudo é Ele, tudo é Ele. Fico aqui com essa mensagem, ok? Que Deus abençoe você. Convido você a estar conosco semana que vem. Aqui pessoalmente queremos te conhecer, né, para estarmos juntos. Aqui não vou dizer que vai te dar um abraço, né? A gente vai te dar um olá, como é que vai? Elias, Elias, tenho 3 Elias, 3 cunhados chamados Elias, mas eu espero que os 3 estejam me ouvindo, né? Então, aguardamos você e divulga essa mensagem, passa para os teus colegas, entre no nosso canal no YouTube, faça a tua inscrição. Alguém me perguntou, como eu faço a inscrição? Não estou conseguindo. NCC São Caetano, você já vai ver. NCC São Caetano, inscrição. Faça a sua inscrição, né, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso trabalho com vocês. Então, eu quero orar. Pai, abençoa, Senhor, esse teu povo amado, esse teu povo querido. Abençoa essas pessoas que estão acompanhando, que estão recebendo essa mensagem. Ajuda, Senhor, a gente a entender os teus caminhos, a te conhecer cada vez mais. A graça, a misericórdia, o amor de Cristo Jesus estejam com todos vocês. Em nome de Jesus, seja abençoado, seja curado, seja fortificado, seja abençoado. Amém.